quem estudou história um pouquinho sabe que teve um momento no Brasil, em 84, que teve um movimento chamado Direta Já. Era candidato a presidente da República o Tancredo Neves e o Sarney. Só que teve um projeto de lei de um deputado chamado Dante de Oliveira, que ele botou esse projeto na Câmara dos Deputados e do Senado, para que a eleição desses dois presidentes fosse através do voto popular. Só que o voto popular, esse decreto, essa emenda parlamentar chamada Dante de Oliveira, da Direta Já, ela não conseguiu passar na Câmara e no Senado. Então a eleição foi indireta. Então foi um momento que todo mundo saiu às ruas e lotaram as ruas de São Paulo, Praça da Sé, Vale do Anhangabaú. Então eu estava lá no meio desse povo, como uma figurinha brigando pela Direta Já, brigando pela retomada do Brasil, a democracia. Então nasceu esse livro, A Revolução dos Povos. O que é os povos? É o povo nas ruas, tentando retomar o poder dos militares. Isso aconteceu depois da eleição direta com o Collor se elegendo, 6 anos depois. Então é uma fábula, inclusive uma fábula poética, onde eu resgato essa situação. Aí tem aqui os militares nas ruas, proibindo o povo de sair às ruas. Então o exército reprimindo o povo que estava brigando por seus direitos democráticos. É um livro bem fácil de ler também. Aí meu terceiro livro, esse aqui, ó, Urbanoides, um caos paulistano, que ele está aqui. Esse livro está todo aqui, ó. Escrevi também em cima da laje. Na época que estava escrevendo, aquele meu filho, esse meu filho aí tinha 2, 3 anos de idade. 2, 3, 4 anos. Ele ficava gritando, o irmão mais velho batendo nele, ou, sabe, brigando, aquela coisa de irmão. E eles gritando, e a rua se movimentando, e cachorro latindo, e o cara da pamonha passando, e o cara do carrinho de mandioca vendendo mandioca no carrinho de banana. Aí veio o cara do Pamonhas de Piracicaba, aí veio o cara que vendia pão dentro de um carro, ou o cara do sorvete. E nada disso me atrapalhava, porque eu estava concentrado em escrever, entendeu? Por isso que... Aí nasceu esse livro, Urbanoides, um caos paulistano. Urbanoides, um caos paulistano é um livro que é uma visão dantesca, caótica, de um tempo de São Paulo, onde São Paulo basicamente estava esquecido pelos administradores públicos, pelo prefeito, um prefeito chamado Pita, que inclusive o prefeito antes do Pita era o Maluf. E o Maluf gastou toda a grana dos cofres públicos para fazer as grandes obras, inclusive obras superfaturadas, né, que todo mundo sabe, que todas as obras do Maluf eram superfaturadas, inclusive ele está sendo processado agora, né, tem dinheiro nos paraísos fiscais, onde esses paraísos fiscais você pode deixar seu dinheiro não é taxado, esse dinheiro não se cobre, o governo não cobre imposto dele. Então o Pita estava administrando a cidade, e eu vi a cidade caótica, toda suja. Uma falta de cidadania enorme para as pessoas, o trânsito caótico, quando chovia tudo alagava, hoje não é muito diferente, mas naquela época era pior. Então eu escrevi, é a visão de um motorista de ônibus que sai lá do Barro Velho, lá do extremo sul de São Paulo, e vem até a Praça Patriarca, vendo toda essa questão, e tudo aquilo que se passa dentro do ônibus. Você entendeu? Então, esse é o meu terceiro livro. O Urbanoides, um caos paulistano. Aí é bom, como eu estou sempre escrevendo, do meu tempo, estou muito crítico da sociedade. Aí nasceu um outro livro chamado Paraíso Comunidade, que tem na Zona Sul. É uma favela. Hoje em dia você fala favela, parece que está menosprezando, desprezando. Tá? Eu entrei lá para pesquisar. E vocês sabem o que é uma favela? Como que é uma comunidade? Sem infraestrutura, sem um Estado com a mão. Sabe como é uma comunidade que cresceu, cada um fazendo seu cantinho a seu modo, sem dinheiro? Que começa com barraco de tábua e depois de repente vira de alvenaria? Quem entrou numa comunidade como essa vai entender que é um lugar caótico para se morar. Quando eu
entrei lá e fui pesquisar, tinha diversas casinhas assim, 3, 4 filhos, sem espaço para se movimentar. E sem a Sabesp se dar conta de que aquele esgoto tinha que ser canalizado. Porque ia céu aberto. E aquelas crianças, naturalmente, pisando em cima daquele esgoto. Então, a situação da comunidade, através de um personagem chamado Jorjão da Silva, que foi um dos invasores dessa comunidade, desses terrenos, nos primeiros anos de 1975. No primeiro momento de 1975, 74, onde começou a invasão de Paraisópolis. Então é um morador que constrói o seu barraco no lugar mais alto, porque ele é um viajão, ele é um sonhador. Então ele queria ver de cima a comunidade crescendo, se desenvolvendo. Só que infelizmente, durante muitos anos essa comunidade ficou sem nenhuma infraestrutura. Agora que chegou nela, o poder público, que fizeram um CEL, Centro Educacional Unificado. Vocês sabem, conhecem o CEL, né? O CEL, que começou na administração do PT, na marca e tal. Então, eu vejo os CELs como a melhor estrutura para a educação brasileira. Os CELs. Por quê? Porque o cidadão, a criança, precisa sair de casa. A maioria das crianças da periferia que estudam em escola pública, ela não tem espaço dentro de casa para ficar como tem os filhos dos caras que têm dinheiro, que moram em casa grande. Então precisaria para essas crianças uma escola como os CELs, para não ficar 4 horas e meia dentro de uma sala de aula, outras tantas horas fazendo esporte, outras tantas horas num teatro ou num lugar que tenha cultura. Então os CELs é uma estrutura que comporta tudo isso. Lá tem a escola, lá tem o esporte, as quadras cobertas e descobertas, e tem o teatro, e tem as bibliotecas. Então todas as escolas do Brasil teriam que ser como os CELs são, para fazer com que a educação do nosso país começasse a melhorar e não chegasse ao ponto de ser o que foi e o que é até hoje. Que a nota do Brasil não passou de 3,7 no INEP, no ENAD, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica. O Brasil não passou de 3,7. E as piores escolas estão no Piauí. Quer dizer, no Nordeste, né? Onde os coronéis ainda mandam. E não está nem aí para as famílias pobres que precisam estudar. E as melhores estão aonde? As melhores escolas estão no Sul. O melhor índice de desenvolvimento da educação básica está no Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São Paulo também está muito mal ainda. Então por isso que a gente precisa de uma escola que garanta para o filho do trabalhador uma educação melhor, de qualidade. Porque é o seguinte, meu amigo, quando você sair da escola pública, terminar o terceiro colegial, e for disputar uma vaga no Enem, for disputar uma vaga na USP, através da FUVEST, ou numa faculdade federal ou estadual de São Paulo, está lá um monte de burguês que estudou em escola melhor que vai tomar teu lugar. E outra, está lá um monte de japonês também que vai tomar teu lugar. Porque os japoneses são... Os caras eles se dão ao conhecimento, se dão ao saber, eles se dão aos estudos. Então quando você vê uma filha de japonês, nem participe, porque você não vai passar. Então é o seguinte, meu último livro, eu estou em fase de lançamento, Bexiga, no Cortiço dos Infernos. Vocês perceberam que eu escrevo sobre certas regiões geográficas de São Paulo. Primeiro foi esse cidadão do Vapo Velho, saindo por centro da cidade, vendo a situação caótica de São Paulo dentro de um ônibus. Depois eu fui para Paraisópolis, descrevi Paraisópolis, contando a história de Paraisópolis, ficcionando Paraisópolis, senão fica documentário. Eu não sei escrever documentário. Eu estudei história. Terminei o ano passado história. Eu tinha um monte de livros escritos, e só tinha terminado uma série.